Gente, é sempre bom, na medida do possível, a gente trazer aqui no canal vídeos leves, vídeos que possam dar uma perspectiva animadora para todos nós de término da pandemia. Eu acredito e continuo acreditando, inclusive, que até a metade do ano a pandemia vai acabar, mas até a pandemia acabar, nós iremos passar ainda alguns maus bocados. E o vídeo de hoje vai tentar alertá-los, abrir os olhos de vocês para uma situação que nós iremos inevitavelmente, no meu modo de ver, enfrentarmos nos próximos 45, 60 dias aqui no Brasil, que é uma explosão de casos de Covid-19 como nunca vista na pandemia causada pela variante Ômicron. Infelizmente, essa é a notícia que eu tenho que trazer para vocês hoje. Eu vou nesse vídeo falar de como está se comportando a variante Ômicron no mundo. Vou falar a perspectiva de comportamento da variante Ômicron no Brasil em relação àquilo que está acontecendo no mundo. E vou mostrar para vocês que a população que será mais afetada no Brasil por essa explosão de casos que está sendo prevista da variante Ômicron aqui no Brasil será, infelizmente, a população infantil até os 11 anos de idade. A gente vai abordar rapidinho a questão da vacinação infantil e a questão do retorno às aulas agora em 2022. Eu sou o Paulo Henrique, sou biólogo e dentista, tenho mestrado e doutorado em microbiologia e imunologia, sou professor universitário aqui no estado do Piauí e convido a você a se inscrever aqui no nosso canal, a ativar o sininho da notificação, assim, sempre que um vídeo novo for ao ar, você vai ser notificado e vai estar aqui conosco, compartilhando nossas ideias. Deixa teu comentário, tua crítica, isso é muito importante para todos nós. E se gostar do vídeo, deixa o teu like, o teu joinha, que isso é bom porque o YouTube entende que está tendo engajamento no vídeo e termina entregando o vídeo a uma maior quantidade de pessoas. Pois bem, a variante Ômicron, que foi ali notificada à Organização Mundial da Saúde por volta do dia 24 de novembro e foi identificada lá na África do Sul, inclusive um brasileiro fez parte da equipe que fez a identificação da variante Ômicron, rapidamente se expandiu na África do Sul. Eu vou mostrar para vocês aqui um gráfico. Ela atingiu um pico muito rápido de casos na África do Sul, dominou a variante Delta, neutralizou a variante Delta por lá, mas com a mesma velocidade que ela subiu em número de casos, ela diminuiu em número de casos e ela não impactou numa quantidade de morte muito grande por Covid-19 na África do Sul. Rapidamente essa variante começou a se espalhar pela Europa e o Reino Unido, França, Itália, Espanha, Alemanha, Holanda começaram a registrar casos da variante Ômicron e seria uma questão de tempo ela chegar nas Américas e ir para a Ásia, enfim. Os Estados Unidos da América, nessa semana, durante 2 dias consecutivos, registrou um recorde de casos causados pela variante Ômicron, algo em torno de 1 milhão de casos em 24 horas. Isso é muito, gente, é muita coisa. Tá? Mesmo os Estados Unidos tendo 300 milhões de habitantes, algo em torno disso. Tá? E a tendência aqui no Brasil, a variante Ômicron, que já tem circulação comunitária aqui no Brasil, é também aumentar o número de casos. Agora, um detalhe importante. Onde a variante Ômicron chegou, Reino Unido, Alemanha, Itália, Espanha, Estados Unidos, ela rapidamente consegue aumentar o número de casos, ela rapidamente neutraliza os casos das outras variantes, inclusive da variante Delta, mas o relato de todos os cientistas desses países, dos médicos que estão na linha de frente atendendo, é que essa Covid causada pela variante Ômicron, ela não é mais grave do que a Covid causada pela variante Delta, ao contrário, ela é mais branda. Agora, qual é o problema? O problema, que está ocorrendo inclusive agora nos Estados Unidos, é quando uma variante se espalha muito rapidamente, ela vai impactar numa maior necessidade de hospitalização de uma parcela da população que contraiu essa variante. Isso está acontecendo nos Estados Unidos, aconteceu na Alemanha, aconteceu no Reino Unido, que é uma saturação, uma superlotação da demanda hospitalar. Porque uma parte desse contingente, imagina, lá nos Estados Unidos, só nessa semana quase 3 milhões de pessoas, mal começou a semana, mas de domingo para cá, quase 3 milhões de pessoas contraíram Covid pela variante Ômicron.
uma parte desse contingente populacional que adoece vai precisar de apoio hospitalar, mesmo a Covid não sendo muito grave, mas é uma quantidade muito grande de pessoas num curto espaço de tempo. Isso termina fazendo com que, inclusive, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, funcionários do atendimento do hospital contraiam a Covid-19, tenham que se afastar, vai diminuindo a quantidade de pessoas disponíveis para atender as pessoas doentes, e isso vai gerando um efeito de sobrecarga no sistema hospitalar, que tem dificuldade, inclusive, de atender pessoas com infarto, pessoas com AVC, pessoas acidentadas, enfim. Bom, qual foi o dado que eu levantei aqui para vocês e que eu queria mostrar? Eu vou começar com o Reino Unido para ficar numa sequência cronológica mais ou menos adequada. Gente, se a gente observar, ali por volta de 9 de janeiro de 2021, janeiro de 2021, o Reino Unido registrava uma média de 59 mil a 60 mil novos casos de Covid-19 dia. Bom, isso deu uma diminuída e quando chegou ali por volta de junho, o Reino Unido, junho já de 2021, o Reino Unido voltou a registrar quase 50 mil novos casos dia, ou seja, uma segunda onda. Mas tanto na primeira como na segunda onda lá no Reino Unido de Covid-19, o teto de casos novos de Covid-19 girou em torno de 50 mil. Quando é agora, meus amigos, com a variante Ômicron, o Reino Unido chegou a registrar algo em torno de 200 mil casos em um único dia. Ou seja, quadruplicou o teto das duas ondas anteriores devido à variante Ômicron, mostrando que ela é muito infecciosa, que ela se transmite muito rapidamente e que ela se espalha muito rapidamente, contaminando inclusive pessoas que estavam vacinadas e pessoas que já tinham tido Covid e já tinham curado Covid. Esse mesmo fenômeno da variante Ômicron, quadruplicar o teto de casos novos que eu verifiquei aqui com vocês no Reino Unido, aconteceu na Alemanha, aconteceu na Espanha, aconteceu na África do Sul, e eu quero mostrar aqui para vocês os dados dos Estados Unidos da América, que essa semana tem batido todos os recordes de novos casos. Os Estados Unidos da América ali por volta de novembro, de janeiro de 2021, registrava algo em torno de 250 mil novos casos de Covid-19, são dados da Universidade Johns Hopkins. Bom, a coisa deu uma diminuída por lá, a vacinação começou a avançar em 2021 e eles tiveram ali por volta de setembro de 2021, de novo ali, mas nada que se comparasse com aquela primeira onda de 300 mil casos de Covid-19. Pois bem, mentaliza esse teto de 300 mil novos casos dia de Covid-19, que foi o máximo que os Estados Unidos teve lá na primeira onda no início de 2021. Pois bem, quando nós vemos aqui agora, nos dias atuais, os Estados Unidos apresentaram durante 2 dias consecutivos 1 milhão de novos casos de Covid-19. Ou seja, isso é algo em torno de 3,5 vezes a quase 4 vezes o teto máximo que tinha sido registrado anteriormente com a variante Delta. Então note que por onde a variante Ômicron chega, primeiro, em menos de um mês ela se espalha rapidamente, isso aconteceu no Reino Unido, Alemanha, Estados Unidos, e segundo, o teto de novos casos causados de Covid-19 pela variante Ômicron é em torno de 3 a 4 vezes maior que o maior teto registrado pelo país com as variantes anteriores. Agora eu quero mostrar para vocês, a partir dessa análise, a situação do Brasil. Vamos voltar aqui para o Brasil agora. Tá colocando aqui Brasil. O Brasil teve ali um quadro de novos casos muito diferentes, porque nos outros países subia e descia. No Brasil ficou uma espécie de platô, tá? A gente já sabe mais ou menos o porquê. Mas o Brasil teve ali por volta de março de 2021, algo em torno de 100 mil, 80 a 100 mil novos casos dia, foi o pico maior que o Brasil teve, e ali por volta de junho de 2021 esse pico se repetiu. Mas a gente pode inferir que devido à subnotificação, o Brasil tenha tido, num dado momento ali de 2021, o maior número de casos, novos casos dia de Covid-19, algo em torno de 100 mil. Pois bem, se a gente aplicar a lógica que eu mostrei aqui dos outros países, o Brasil deverá ter, com a variante Ômicron, agora entre janeiro e fevereiro, um pico de novos casos de Covid-19 e esse pico deverá atingir a marca de 400 mil novos casos dia. Vou repetir,
Se o Brasil seguir a tendência dos outros países, o Brasil agora, entre janeiro e fevereiro, deverá ter um pico de casos de Covid-19 causado pela variante Ômicron, que gire ali em torno de 400 mil novos casos dia. Esse é o cenário que eu estou antevendo para o Brasil com base naquilo que está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos. Afinal de contas, nós não somos tão diferentes assim dos outros países que estão sofrendo com a variante Ômicron. Pois bem, aí nessa perspectiva eu queria trazer para vocês uma outra análise. No Brasil, cerca de 30% da população ainda não está completamente imunizada. Detalhe, 30% de uma população de 213, 215 milhões de habitantes vai dar ali em torno de 65 milhões de habitantes. Sabe quem é a maioria dos brasileiros e brasileiras que ainda não estão imunizados contra a Covid-19? Nossas crianças de 0 a 11 anos de idade. Isso mesmo. Então, a variante Ômicron vai chegar aqui do Brasil e vai atingir em cheio essa população que não tem imunidade contra a Covid-19. E aí me choca o fato de que a Anvisa, no dia 16 de dezembro, deu o aval para a utilização da vacina da Pfizer para imunizar crianças de 5 a 11 anos de idade. Se o Brasil tivesse se comportado como os Estados Unidos e tivesse adquirido as doses de vacina pediátrica já de forma antecipada, para tão logo a Anvisa autorizasse, já começasse a imunizar as crianças do Brasil já estariam com a segunda dose da vacina da Pfizer administrada para o início das aulas agora em 2022. Mas não, nós temos todo o contingente populacional de crianças até 11 anos de idade no Brasil sem nenhuma imunidade contra a Covid-19. E vai começar as aulas. Eu sou professor há 30 anos, eu conheço a realidade das escolas do Piauí, que não é tão diferente da realidade das escolas do restante do Brasil. E as salas de aula são salas que têm poucas janelas, poucos janelões, são salas fechadas, onde o ar fica circulando internamente e recirculando, e isso potencialmente vai contaminar muita criança. Então, na minha percepção, agora entre janeiro e fevereiro, vai haver um pico de novos casos aqui no Brasil causado pela variante Ômicron, nós podendo chegar a 400 mil novos casos por dia agora em fevereiro, e os maiores afetados serão quem? Serão as nossas crianças, tá bom? Todos os estudos até agora, inclusive tem um estudo da África do Sul, de pesquisadores da África do Sul, que mostra que a variante Ômicron, ela induz uma resposta imunológica no qual o indivíduo que contrai a variante Ômicron produz anticorpos que neutralizam a variante Delta. Por isso que ela está dominando a variante Delta, né? Isso pode ser uma notícia boa, mas nós temos que entender o seguinte, que a taxa de mortalidade da Covid-19 média no mundo até agora é 2,8%. A variante Ômicron tem uma taxa de mortalidade média que é 1/3 dessa mortalidade da variante Delta, em torno de 1%. E mesmo se a gente considerar na população infantil que essa taxa possa ser muito menor, algo em torno de 0,2%, nós estamos falando que se pelo menos 10 milhões de crianças no Brasil contraírem Covid-19 pela variante Ômicron, nós podemos ter um cenário aí de 15 a 20 mil mortes de criança por Covid-19 no Brasil, o que é algo totalmente impensável, algo totalmente inaceitável, tendo vacina autorizada pelo FDA, pelo CDC, pela Agência Europeia de Medicamentos, pela Anvisa, e o Ministério da Saúde não está aplicando vacina nessas crianças. Os estudos mostram o seguinte, que a variante Delta, além de causar uma Covid mais branda, ela causa uma Covid muito mais branda ainda em pessoas que estão vacinadas, em pessoas que estão imunizadas. Nessa perspectiva, eu penso que é mais do que urgente nós começarmos a vacinar nossas crianças. Eu sugeriria, inclusive, o seguinte, que se adiasse o início do ano letivo, quando a taxa de contaminação pela variante Ômicron aumentar no Brasil, por 1 ou 2 meses agora em 2022, a gente pode recuperar isso depois, enquanto a gente conclui a vacinação de nossas crianças. É isso mesmo, essa é a minha sugestão, tá? E o Brasil não está assimilando os ensinamentos do coronavírus. Eu já disse em outro vídeo que o coronavírus ele é pedagógico, ele é um professor que está ali tentando ensinar empatia, solidariedade para a humanidade. E como um bom professor, ele vai ficar insistindo. Enquanto a gente não aprender, ele vai continuar a contaminar as pessoas, ele vai continuar a causar sofrimento nas famílias brasileiras e nas famílias
do restante das pessoas do mundo. Então, essa é a minha previsão em relação à variante Ômicron. Infelizmente, essa é a minha previsão. Eu acho que a pandemia, sustento isso, deverá acabar até a metade do ano, mas até lá a gente deve sofrer ainda um pouquinho, principalmente em função de algumas pessoas que são céticas em relação ao que a ciência está dizendo e céticas em adotar os preceitos científicos para proteger a população brasileira. Tá? Eu tenho um filho de 4 anos de idade e aqui eu tomei uma decisão com a minha esposa de que nós não iremos levar o Antônio para a escola antes dele completar o esquema de vacinação, o esquema de imunização. As crianças, elas foram negligenciadas em suas necessidades e em suas necessidades básicas de proteção, né, e desejos no passado. As crianças são negligenciadas no presente em suas necessidades e desejos e continuarão a ser negligenciadas enquanto os adultos não se colocarem no lugar das crianças. Né? Como muito bem disse a vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações na tal audiência pública de ontem, que foi patrocinada pelo Ministério da Saúde, os adultos, quando precisaram ficar em casa porque estavam com medo de pegar Covid-19 e morrer, impuseram às crianças que também ficassem em casa. Agora que os adultos estão vacinados e precisam sair para trabalhar, para passear, querem também impor às crianças que estejam alinhadas às suas necessidades, que estejam expostas à doença sem que as crianças estejam vacinadas. É preciso que a gente atue com responsabilidade para proteger o futuro do nosso país, que são nossas crianças, tá bom? Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, compartilha, deixa teu comentário, tua crítica, isso faz parte também, tá? E o teu joinha para o YouTube dar um maior engajamento a esse vídeo. Vamos nos proteger, use máscara PFF2, N95 quando sair em público. Eu amanhã vou tomar, já está agendado, a minha dose de reforço da Pfizer, eu que tomei 2 doses da AstraZeneca. Estou aguardando com ansiedade o momento de imunizar o meu filho, o Antônio, de 4 anos de idade, quer seja quando ele em maio atingir 5 anos de idade e puder tomar a Pfizer, quer seja se a Anvisa autorizar a Coronavac para crianças acima de 3 anos de idade. Espero o quanto antes ter autorização para vacinar e proteger o meu filho. Afinal de contas, o Antônio não teve cachumba, não teve varíola, não teve poliomielite, não teve sarampo, não teve meningite, não teve coqueluche, não teve tétano, porque a cartela de vacinação dele está atualizada como de milhões de crianças do nosso Brasil, porque nós fundamentalmente acreditamos no Plano Nacional de Imunizações e acreditamos nas vacinas. Não vamos nos deixar levar pela postura negacionista dos anti-vacina que querem ganhar espaço na sociedade brasileira. Tchau, axé, até a próxima.